Governador da nova província de Colibengo, apresentado hoje aos munícipes, Península do Mussulo vai conhecer outra dinâmica de ordenamento territorial para explorar potencial turístico. Após 20 meses de guerra civil, o Sudão está a sofrer a pior crise humanitária do mundo. O selecionador nacional garante que Palancas Negras estão aptas para defrontar o Lesoto neste sábado. As matérias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. O governador da nova província de Colibengo foi já apresentado aos munícipes. A cerimónia de demarcação territorial foi presidida pelo ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca. Em representação do Presidente da República, o Ministro da Administração do Território sinalizou que a institucionalização de Colibengo como província visa promover um desenvolvimento mais equilibrado do país, assim como a aproximação dos serviços públicos à população. Dionísio da Fonseca frisou que a governação da nova província de Colibengo requer uma estratégia inovadora. É um território extenso, com grandes desafios do ponto de vista urbano e que vai requerer muito planeamento estratégico, uma visão inovadora para as soluções que esta parte do território nacional precisa, no sentido de garantir melhores condições de vida para a nossa população. O ministro Dionísio da Fonseca exortou ao governador de Colibengo a tirar melhor proveito dos quadros que a localidade tem, igualmente das potencialidades para o fomento da sua economia e consequente desenvolvimento. Uma terra com potencial no domínio da agricultura, do turismo, da indústria, com um projeto bastante ambicioso da futura cidade aeroportuária que nos vai, no fundo, demandar um trabalho muito próximo com o Ministério dos Transportes. De resto, temos aqui a nossa estrela do momento, que é o Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Portanto, ter o máximo proveito possível dessas potencialidades, continuarem o processo de desenvolvimento do Colibengo, na sua atual dimensão. Não apenas o antigo município do Colibengo, mas a atual província do Colibengo. E foi das mãos do governador de Luanda, Luís Nunes, que Ausílio Jacob recebeu a chave da província que passa a dirigir. O gestor de Luanda entende que com a institucionalização de Colibengo abre-se um novo capítulo da história de Angola e de esperança para a população abrangida. Esta nova província não se restringe a uma delimitação geográfica, mas sim configura-se como um espaço de oportunidades, uma plataforma para a inovação administrativa e uma nova esperança para as comunidades abrangidas. Reconhecemos, no entanto, que a relação entre as nossas províncias é inseparável, não apenas pela proximidade territorial, mas também pelos laços profundos que unem as nossas populações. Por sua vez, Ausílio Jacob, primeiro governador de Colibengo, considerou não ser oportuno fazer promessas, mas estudar o território e, com a comunidade, encontrar solução para os problemas que afligem a localidade. É importante que se ouça as pessoas de forma a que consigamos perceber que o que nós estamos a fazer é aquilo que o povo quer que se faça, para evitar que hajam falsas expectativas, que não se vá de encontro ao âmago das pessoas. E então o que é importante agora é perceber a dimensão da província, identificar os grandes problemas que a província tem, porque há territórios que nós conhecemos bem e o que nós vamos fazer é rentabilizar as vantagens que esses territórios têm, fazer com que essas vantagens se reflitam na vida das pessoas. A nova província de Colibengo estende-se das margens do Rio Longa até o Kifangondo e da Maria Teresa Calumbo. Tem 7 municípios: Quissama, Cabuledo, Catete, Bom Jesus, Cabire, Calumbo e Sequele. E os cidadãos da nova província de Colibengo apontam como prioridades de trabalho do governador a educação, vias de acesso e o emprego.
Ao município de Catete, o primeiro governador da província de Icoli-Bengo chegou acompanhado do ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, e recebidos por várias individualidades do aparelho de Estado e da população daquela localidade, que há muito esperou por esse momento, a institucionalização de Icoli-Bengo, a província. Os munícipes anseiam por uma província mais desenvolvida, pois detém potencialidades únicas que vão da agricultura à indústria e ao turismo. Estamos alegres porque hoje o Icoli-Bengo ganhou uma história muito importante para nós. Vai nos trazer muitos benefícios, principalmente empregos para a nossa juventude. Sabemos que vai evoluir algumas coisas, haverá novos serviços e assim ajuda a população a crescer. E esperar que haja dinamismo que é mesmo necessário para o nosso município, a nossa província no caso. E a Soba Grande de Icoli-Bengo, Emília Paulo, entende ser fundamental a aproximação do governo com as autoridades tradicionais para uma melhor governação. Muitas das vezes alguns governantes não se aproximam, mas espero que se aproximem junto de nós para podermos trabalhar melhor. Porque quando o governo precisa construir a província, então é preciso estar em conversa com os sobas para poder melhor as coisas andarem bem. Como prioridades de governação, os munícipes apontam para o governador de Icoli-Bengo um olhar aos setores da mobilidade, educação e empregabilidade. Sabemos que nós temos áreas aqui que são difíceis de acesso, então gostaríamos que fosse primeiramente a prioridade as vias de acesso. Porque nós não temos um instituto superior, não temos curso, não temos um estudo técnico, só disponível, então acredito que a educação seria o melhor se para o governador se empenhar. Em primeiro lugar, deve incentivar os trabalhos nas comunidades, principalmente água e luz. A província de Icoli-Bengo surge com a nova divisão político-administrativa do país, que deu surgimento a 3 províncias: Cubango e Cuando, Mochico-Leste e Icoli-Bengo. O governador do Mochico-Leste, Crispiniano dos Santos, disse hoje que as questões de âmbito social, como habitação e infraestruturas rodoviárias, estão entre as prioridades da sua governação. Falando aos jornalistas à margem da audiência que lhe foi concedida pela Presidente da Assembleia Nacional, Crispiniano dos Santos destacou alguns setores que considera determinados para alavancar a economia nacional. A audiência, que serviu para prestar os cumprimentos de despedida enquanto deputado à Assembleia Nacional, foi para o governador do Mochico-Leste, Crispiniano dos Santos, um momento oportuno para manifestar a disponibilidade em trabalhar de forma estreita com a Casa das Leis, visando a criação de iniciativas legislativas para a melhoria das condições socioeconômicas da população da região. Queremos também reafirmar a nossa colaboração institucional do governo da província do Mochico-Leste e da Assembleia Nacional. Portanto, os desafios são maiores, quer do ponto de vista da responsabilidade parlamentar lá na província do Mochico, como do ponto de vista das tarefas que temos que cumprir para, de facto, continuarmos a resolver os problemas das nossas populações. À saída da audiência, Crispiniano dos Santos fez saber que as questões de âmbito social, como habitação e infraestruturas rodoviárias, estão entre as prioridades da sua ação governativa. É uma província que exigirá de nós maior acutilância, tendo em conta que temos que trabalhar no sentido de proporcionar infraestruturas, quer rodoviárias, sanitárias, habitacionais para as nossas populações, bem como temos que olhar também no domínio da educação e da saúde. Portanto, o desafio é maior e, mais do que discursos, temos que falar com ações práticas e concretas para que a população possa sentir, de facto, a nossa ação governativa. No âmbito do crescimento da economia nacional, o governante quer contar com o envolvimento dos quadros da província para explorar as potencialidades turísticas e agrícolas. Temos que desenvolver o turismo, a agricultura, como elementos fundamentais para alavancar a nossa economia e, sobretudo, proporcionar postos de empregos e oportunidades de negócios para as nossas populações, de modo muito particular para a nossa juventude. Vamos contar com os quadros locais, sobretudo os mais balizados em
temas que visam desenvolver a província, para de facto respondermos à orientação do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, de que temos que nos converter em bases para o desenvolvimento daquelas províncias. E é isto que vamos fazer. Na nova configuração que resultou da divisão das províncias do Mochico, Cubango e Luanda, o país passou a ter 21 regiões, 326 municípios e 378 comunas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o projeto de decreto legislativo presidencial que visa dotar o Serviço de Informações e Segurança do Estado de um sistema próprio de proteção social obrigatório que atenda às especificidades da sua atividade, conferindo maior dignidade aos funcionários no cumprimento dos seus deveres para com o Estado. Sob a orientação do Presidente da República, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou ainda documentos relativos aos Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Turismo, Relações Exteriores, Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Quanto ao setor da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a 12ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, apreciou o projeto de decreto presidencial que define as contraordenações laborais e regula os procedimentos para aplicação de coimas. O diploma reconfigura o sistema sancionatório laboral em conformidade com as disposições constitucionais e legais que estabelecem o direito contraordenacional, introduzindo no ordenamento jurídico angolano um regime que tipifica e classifica as contraordenações correspondentes à violação das normas que consagram direitos e impõem deveres laborais. Na mesma ocasião, foi apreciado o projeto de decreto presidencial que regula o regime jurídico do contrato de trabalho temporário, bem como a atividade de cedência de trabalhadores temporários e respectivas relações contratuais. O documento, aplicável às empresas de trabalho temporário e às entidades abrangidas pela Lei Geral do Trabalho, emerge da necessidade de se atualizar as disposições sobre a obtenção de licenças de cedência temporária de trabalhadores em conformidade com o estabelecimento de uma adequada organização contabilística e de infraestrutura tecnológica por parte dos fornecedores do Estado, entre outras. De igual modo, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de decreto presidencial que regula o exercício da atividade profissional do trabalhador estrangeiro não residente, um diploma legal que visa, entre outros, adequar as disposições que regulam o contrato de trabalho ao paradigma inscrito na Lei Geral do Trabalho em vigor em Angola. Na sessão desta sexta-feira, foi igualmente apreciado um projeto de diploma que cria e classifica como local de interesse turístico a Península do Mussulo, com vista a se fazer o seu melhor aproveitamento e garantir o desenvolvimento turístico de forma harmoniosa e integrada. No domínio dos recursos minerais, petróleo e gás, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova o Plano Diretor do Gás Natural, o documento que define as diretrizes para o desenvolvimento sustentável dos recursos de gás natural e a sua utilização no mercado interno, contribuindo para a transição energética, a diversificação da economia nacional, a maximização dos benefícios para a sociedade angolana e o asseguramento do retorno do investimento. Finalmente, o Conselho de Ministros apreciou diversos instrumentos de cooperação relativos ao Ministério das Relações Exteriores. Entre os diplomas, realce para o projeto de resolução que aprova para ratificação o Acordo Internacional do Café de 2022 da Organização Internacional do Café, o projeto de resolução que aprova o protocolo sobre a facilitação da circulação de pessoas na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADC, o projeto de decreto presidencial que aprova o acordo entre o Governo da República de Angola e a União Africana sobre a isenção de vistos para o passaporte e license PACER e a facilitação de visto em passaportes ordinários para o pessoal da União Africana, seus dependentes, famílias e para peritos de missão. Foi ainda apreciado o projeto de decreto presidencial que aprova o Acordo Quadro de Cooperação entre o Governo da República de Angola e o Governo da República da Côte d'Ivoire.
O projeto de decreto presidencial que aprova o acordo de cooperação entre o Ministério da Agricultura da República de Angola e o Ministério das Águas e Florestas da República da Côte d'Ivoire no domínio da agricultura e ainda o memorando de entendimento entre o Ministério do Turismo da República de Angola e o Ministério do Turismo da República de Cuba para a cooperação no domínio turístico. A Península do Mussulo vai conhecer nos próximos tempos uma outra dinâmica de ordenamento territorial, visando atribuir àquela parcela de Luanda potencialmente turística a um crescimento harmonioso e integrado. De acordo com o Ministro do Turismo, Márcio Daniel, a intenção é que se faça um melhor aproveitamento do potencial turístico do Mussulo, com vista ao seu desenvolvimento. Para o efeito, o Governo aprovou hoje um projeto de diploma que cria e classifica como local de interesse turístico a Península do Mussulo. Quem optou por fazer negócios no Mussulo chega a gastar por mês mais de 10 milhões de kwanzas em custos com a eletricidade. Isso acontece, segundo o Ministro do Turismo, Márcio Daniel, pela ausência de um plano de desenvolvimento do território. Os operadores turísticos e os moradores do Mussulo têm um grande custo com a eletricidade. Nós temos operadores turísticos que chegam a gastar por mês acima de 10 milhões de kwanzas em combustível para manter as suas unidades funcionais. E aí estamos a falar de operadores que funcionam apenas ao fim de semana, quinta, sexta, sábados e domingos. Há outros operadores que têm as suas instâncias de hospitalidade abertos a semana toda. Portanto, têm custos avultadíssimos com o tema da eletricidade. Com o investimento que o Estado fez no fornecimento de eletricidade, significa que o custo que hoje os operadores têm vai diminuir e também vai aumentar o apetite por aquela zona. Portanto, já não é tão caro ter um negócio no Mussulo num contexto em que existe eletricidade mais barata. Para reverter o quadro, o Executivo aprovou em Conselho de Ministros um projeto de diploma que cria e classifica como local de interesse turístico a Península do Mussulo, com vista a se fazer o seu melhor aproveitamento e garantir o desenvolvimento turístico de forma harmoniosa e integrada. A elaboração do Plano de Desenvolvimento do Mussulo poderá ser concluída até ao primeiro semestre do próximo ano. Em declarações à imprensa, o ministro Márcio Daniel garantiu que as questões ambientais serão acauteladas, sendo que a península dispõe de zonas protegidas. Temos uma reserva integral, que é o Ilhéu dos Pássaros, temos a região dos mangás, que têm de ser protegidas, e temos um conjunto de aves raras e que têm no Mussulo o seu santuário de reprodução, bem como o santuário de reprodução de tartarugas, etc. E outra dimensão que deve ser salvaguardada no que diz respeito ao tema ambiental é o tipo de construção. Atualmente nós vimos, por falta do instrumento de ordenamento do território, qualquer tipo de habitação ser edificada no Mussulo. É necessário corrigir isso. O tipo de habitação vai ser definido neste plano de ordenamento do território. O Executivo criou o programa Planifica Turismo, que conta com uma cabimentação de 12 mil milhões de kwanzas no OGE de 2025. A verba será distribuída por vários projetos, onde consta igualmente o Plano de Desenvolvimento da Península do Mussulo. Um conjunto de instrumentos de ordenamento do território para o Mussulo, para outros locais de interesse turístico, como a região do Massangano, a Ponta do Padrão, as baías do Namibe, etc. E, atualmente, para o exercício de 2024, foi-nos alocada uma verba de 12 mil milhões de kwanzas para este pacote todo. É onde se insere também o Mussulo. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, esclarece que, enquanto decorrer todo o processo de estudos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Território do Mussulo, estão proibidas concessões de direitos fundiários, uma medida que não abrange os processos que decorrem antes desta aprovação. O Governo Provincial de Luanda já tomou medidas de suspensão temporária de todas as operações de concessão
de direitos fundiários, de licenças de construção e outras operações urbanísticas, por via a não aquilatar ainda o máximo de procura naquela zona. Obviamente, esta decisão que já foi tomada pelo governo provincial de Luanda e que já está em implementação, não se aplica aos casos que já estavam em curso a quando da medida de suspensão. Aqueles que já estavam a decorrer mantêm o seu curso normal até o término. Novos pedidos é que ficam suspensos até a aprovação do plano de ordenamento turístico. Conhecida pelas suas praias e paisagens inatas, a Península do Mussulo é normalmente utilizada por turistas para descanso e lazer. Anualmente, milhares de turistas internacionais e estrangeiros visitam aquela parcela de Luanda que, no quadro da nova divisão político-administrativa, ascendeu à categoria de município. O Presidente da República e a Primeira-Dama receberam os cumprimentos de fim de ano que decorreu no Palácio Presidencial. João Lourenço agradeceu as palavras dirigidas a si e a sua família e esteve a acompanhar este momento Alberto Capitão. Alberto Capitão, muito boa noite. A cerimónia de cumprimentos do fim de ano continua a decorrer? Ora, boa noite, Laurinda Calças e todos os telespectadores do Girassol Jornal. Continua a decorrer este jantar na sequência dos cumprimentos de fim de ano que o Presidente da República e a Primeira-Dama Ana Dias Lourenço receberam hoje de membros do Executivo, representantes de partidos políticos, também dos órgãos de soberania. Falo aqui dos tribunais superiores, ainda da Presidente da Assembleia Nacional, bem como do Procurador-Geral da República e ainda entidades religiosas e da sociedade civil. Ao tomar a palavra, a Vice-Presidente da República, em representação do governo de Angola, desejou um bom ano ao Presidente e à sua família, encorajando para dar sequência ao trabalho diplomático que está muito virado para o domínio econômico. Vamos ouvir as palavras da Vice-Presidente Esperança da Costa. O ano de 2024 voltou a exigir de Vossa Excelência a adoção de medidas corajosas e estruturais no domínio econômico, do ambiente de negócios e do setor social. Com serenidade e firmeza, Vossa Excelência continuou a privilegiar a boa governação, o rigor e a transparência nos atos públicos, o combate à corrupção e à impunidade, para além da adoção de medidas destinadas a diversificar a economia, moralizar a sociedade, fortalecer a diplomacia e projetar uma nova imagem de Angola no mundo, com o firme propósito de conduzir o nosso país ao desenvolvimento sustentável. Excelência, em vossa mão a responsabilidade de inaugurar um novo ciclo da nossa vida coletiva, que inicia com a comemoração dos 50 anos da nossa existência como nação independente. Na recente mensagem de fim de ano de Vossa Excelência, o povo angolano recebeu com profundo regozijo o apelo ao renovar de esperanças e ao estreitar de laços entre todos os angolanos no reforço da paz e da unidade nacional. Nesta época natalícia, tempo de fraternidade, em que se privilegia e se fortalece o sagrado valor da família, endereçamos a Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, e muito digna família, os nossos votos sinceros de boas festas e de um ano novo resplandecente, que traga saúde em abundância, paz, sucesso, muito amor, harmonia e muita prosperidade. Bem-haja, Senhor Presidente, feliz ano novo. Da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, nesta cerimónia de cumprimentos de fim de ano. O chefe de Estado, João Lourenço, agradeceu as palavras que lhe foram endereçadas a si e à sua família, tendo também reafirmado o compromisso de continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Angola e desejou que 2025 seja mais próspero que o ano que está prestes a terminar. De apreço e encorajamento proferidas pela senhora Vice-Presidente da República,
dizer que sentimos-nos regozijados com essas palavras e vamos trabalhar para que 2025 seja, para todos nós e para o nosso país, Angola, melhor do que o ano que está prestes a terminar. Neste momento está a decorrer um jantar, enquanto os convidados do casal presidencial vão também acompanhando aqui momentos de atração musical. Neste momento, por exemplo, está em palco Miguel Buila a apresentar um pouco das suas canções de fé, de louvor, agradecendo também por aquilo que foi 2024. Ora, nesta noite também o Presidente da República e a Primeira-Dama receberam saudações de vários membros da sociedade civil, onde os religiosos disseram que aqui o objetivo passa por continuar a rezar por Angola para que 2025 seja um ano melhor. Nós, Rede Girassol, vamos com certeza nos próximos espaços de informação levar mais desenvolvimentos desta noite de confraternização aqui no Palácio da Cidade Alta, um momento que marca os cumprimentos de fim de ano. O Presidente da República reiterou o compromisso para que o jubileu dos 50 anos de Angola sejam festejados com muito glamour, mas também com muita crença em dias melhores. Suba, Pedro e Josué Massuaco, também o Alberto Capitão, muito boa noite. Seguimos com esta cobertura aqui no Palácio da Cidade Alta. Boa noite a nossa equipa a acompanhar os cumprimentos de fim de ano dados ao Presidente da República e à Primeira-Dama. Estão várias individualidades no Palácio da Cidade Alta. Vamos seguir neste jornal. A administradora do Quilamba Quiache disse hoje que os vários desafios enfrentados neste ano exigiram um esforço conjunto entre a administração, os populares, a sociedade civil e o setor privado. Apesar de ter sido um ano desafiante, a administradora garante que o balanço é positivo. A melhoria do setor da educação, da saúde, saneamento básico e infraestruturas sociais são alguns dos objetivos que se pretendem alcançar para o ano de 2025, informou a administradora municipal do Quilamba Quiache, Naulila André, durante a cerimônia de cumprimento de final de ano do município. Nós temos estado a refletir sobre este ano, um ano desafiador, um ano em que tivemos essa capacidade de superar os desafios, principalmente econômicos, mas conseguimos trabalhar já na reta final. Naturalmente que algumas tarefas vão ter que passar para o próximo ano, principalmente em matéria de infraestrutura, em matéria de saneamento, em matéria de reordenamento do comércio, em matérias ligadas ainda à educação e à saúde. Nós, em 2025, perspectivamos melhorar aquilo que é a nossa atuação. Portanto, a saúde, a educação, para 2025 queremos prestar mais atenção àquilo que é a ocupação dos nossos jovens e a ajuda na criação do primeiro emprego e essa capacitação para os jovens. Mas ainda temos muito para trabalhar. Soba Grande, desde 1997, Moisés João afirma que uma das grandes preocupações dos moradores está relacionada com a falta de água potável na região. Preocupações é a água. Água está nos faltando muita água mesmo, está faltando muito. Não temos água. Outro problema que a administração pretende ver resolvida é a questão da mobilidade urbana. A nossa administração tem feito um esforço naquilo que é a mobilidade, principalmente para que as nossas crianças não fiquem impossibilitadas de ir à escola ou que não tenham que percorrer caminhos tão longos. E isso é algo que eu assumo até como um compromisso pessoal. Fazermos pontes, fazermos passagens hidráulicas o mais curto que seja. E temos feito essas pontes metálicas para pedestres e aí apelamos mesmo para um melhor uso. Naulila André apela à colaboração dos populares para ajudar no desenvolvimento do município. Queremos num 2025 mais próspero, efetivamente mais próspero, em que estaremos mais ligados, de certeza buscamos e vamos continuar a buscar em 2025 maior diálogo, maior consenso, mais compromisso da nossa parte, muito mais compromisso da nossa parte, mas muito mais serviço também
para a nossa população. De acordo com dados recentes da administração do Quelimbacaxi, o município tem uma população estimada em mais de 1.000 habitantes. O município do Lovo, na província da Lunda Norte, concentra potencialidades que se estendem por toda a sua extensão territorial, possuindo um clima favorável, solo fértil e próprio para o desenvolvimento da atividade agrícola em grande escala. Mais de 800 hectares de plantação de milho, feijão e soja estão em fase final de colheita, o que tornou possível no município de Lovoa a implementação do Plano Nacional de Fomento do Grão, Planagrão. O município mais novo do país está a dar passos firmes na implementação do Plano Nacional de Fomento do Grão, Planagrão. Aqui, nesta fazenda de iniciativa privada, mais de 850 hectares de milho, feijão e soja já se encontram em fase final de colheita. Segundo estimativas da Direção Municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas do Lovoa, mais de 2.000 toneladas destes cereais poderão advir deste celeiro. Nós queríamos determinar o seguinte: na parte do milho, nós temos esperança do rendimento da produção de 1.200 hectares, toneladas do resultado do campo. E na parte de soja é 825 toneladas do rendimento que pode vir desse campo, que pode totalizar 2.025 toneladas de produtos diversos, que são o milho e a soja. O responsável realçou que o volume de produção de produtos agrícolas vai impulsionar o crescimento do município e contribuir para a redução da fome e da pobreza. É um celeiro verdadeiro que pode reduzir ou que vamos combater seriamente a fome aqui no município do Lova, na Lunda Norte, incluindo todo o país inteiro e os países vizinhos. E essa empresa trabalha com os jovens locais. Trabalham de uma forma temporária, trabalham e voltam e recebem o seu salário no fim da semana. E o administrador municipal do Lovo, Antônio Mussumari, que lança o convite à classe empresarial nacional e estrangeira a investir na localidade, realça que o projeto agrícola configura-se em um dos maiores da região leste do país. No norte, para além de diamantes, tem outros recursos. Temos uma terra arável para a agricultura e é o que estamos a demonstrar. E também estamos a responder ao chamamento do Comando da Presidente da República em ter investimentos para as localidades. É o que estamos a fazer e vocês viram, né, que nós temos um dos maiores projetos agrícolas a nível do país, provavelmente a nível do país e da nossa região. Nós vamos fazer com que não haja fome aqui na Lunda Norte. E aproveito a oportunidade também para convidar os empresários deste ramo agrícola que é para visitarem a nossa província, em particular do Lova, para ver o que é que nós temos que é para a produção agrícola. A primeira fase da colheita da soja, de acordo com Antônio Mussumari, está prevista para janeiro de 2025. Felizmente, já em janeiro, segundo a empresa que está a trabalhar, em janeiro já haverá a primeira colheita de soja. E é dizer que isto só foi possível por causa do chamamento que nós fizemos a algumas empresas e eles responderam positivamente. Então estão aí, são mexicanos menonitas, neste momento são lá 8 famílias, vão vir mais. Então estamos a aproveitar os microfones e as câmaras da TV Girassol para que todos aqueles empresários angolanos que tenham seu dinheiro, que queiram fazer agricultura, o futuro do país está na agricultura. A Fazenda Lavoura Esperança, que está a ser desenvolvida por cidadãos mexicanos menonitas, conta com a mão de obra de mais de 2.000 famílias camponesas. Os administradores municipais da província de Bengala reconhecem que terão vários desafios pela frente em 2025, sobretudo nas questões sociais. Entretanto, fazem um balanço positivo relativamente ao ano de 2024. Vias de acesso, energia elétrica e melhoramento dos serviços sociais estão entre outros os desafios para os administradores de Benguela, Lubito, Cubal e Xongoroi. Para este último, o seu administrador tem na sua carteira o melhoramento das vias terciárias de algumas comunas do município. A estrada não está muito mal, na nossa via entre Catengue e Xongoroi. O que está mal é Quilengue, Cacula. Mas, de qualquer maneira, a estrada está mais ou menos e as pessoas estão a circular.
devidamente. Agora temos sim as vias terciárias. Me refiro concretamente à estrada que vai para Bolonguer, que vai para o Camoine, que neste momento está intransitável, e também que vai para o Malongo. Bom, remetemos ao governo da província e tudo aponta que em 2025 essas obras vão arrancar. A situação da energia elétrica é uma das preocupações do administrador do Cubal, numa altura em que o seu município ainda não usufrui da energia elétrica produzida pela barragem do Luma 1 no mesmo município. Vamos esperar se no ano 2025 venha inscrito para a linha de transportação da barragem do Luma 1 para o Cubal. Aqui puxo um pouco, não só o Cubal, mas sim também a Ganda, como era antes. Então estamos aqui a aguardar, como disse, um programa macro, tendo em conta os valores que a mesma acarretam. Estamos a aguardar que, na verdade, temos consciência de que neste quinquênio possa ser resolvida a questão, que faz muita falta, se temos em conta também que para termos investidores do ponto de vista de indústria, temos de ter energia estável. O administrador municipal de Lubito mantém as promessas já feitas, depois de conferida a sua tomada de posse, consubstanciadas no melhoramento dos serviços básicos. Nós esperamos que, com a entrega e a generosidade da classe empresarial do município, com a disponibilidade dos recursos próprios, o primeiro trimestre auguramos que nos seja favorável para rapidamente pormos cobra à situação da limpeza das valas de macrodrenagem e também a limpeza dos pontos intermédios ou pontos de trânsito do lixo, para que tudo seja levado à nossa lixeira na parte alta da cidade, na zona do Cumango, protegendo assim a cidade, protegendo os munícipes de todo o problema que pode advir da acumulação de lixo com mistura de chuva. Por seu turno, o administrador municipal de Benguela tem vindo a apostar no melhoramento da imagem da cidade por meio de trabalhos paliativos no centro urbano. Está em curso o projeto de requalificação da cidade de Benguela. Portanto, o projeto que está a trabalhar é os sistemas de escoamento das águas, os passeios, os jardins, o próprio pavimento em si. Este projeto vai também trazer a recolocação da sinalização, portanto, vertical, horizontal, e possivelmente vai também trazer os semáforos. Administradores municipais da província de Benguela e os desafios para o ano 2025. Vamos fazer a primeira pausa neste jornal. Daqui a pouco voltaremos com mais notas de atualidade. Até já. Estamos de volta. Mais de 200 pessoas acompanhadas pelo Centro de Reabilitação de Viana beneficiaram de bens de primeira necessidade e materiais didáticos e desportivos. A iniciativa foi do Ministério da Juventude e Desportos por ocasião da quadra festiva. Mais de 200 pessoas, entre crianças, jovens e adultos pertencentes ao Centro de Reabilitação de Marginalizados, viveram momentos culturais de confraternização e solidariedade nesta sexta-feira, no Natal pelo Ministério da Juventude e Desportos. Em representação ao ministro, Danila Bragança, secretária de Estado para a Juventude, referiu à entrevista que os jovens estiveram no centro da motivação deste Natal solidário, uma vez que o Centro Remar tem um bom número desta classe da sociedade. O Centro Remar é um centro que acolhe vários jovens e adolescentes que, portanto, são toxicodependentes, dentre outras situações socioeconómicas que de facto vêm agravando as suas famílias. Não é a primeira vez, mas particularmente hoje, nesta quadra festiva, decidimos então vir aqui até o centro, dialogar sobretudo um bocadinho com os jovens e se estender o nosso braço amigo. Portanto, o Ministério da Juventude e Desportos é o Ministério que tem o dever de coordenar as políticas do Estado voltadas para a juventude e claramente os jovens, pois embora num centro de acolhimento, são nossa prioridade, não é? Acreditando no poder transformador da educação, o Ministério não só levou bens de primeira necessidade, mas também materiais didáticos.
anos. Trouxemos várias coisas, trouxemos bens alimentares, trouxemos cadernos, lapiseiras, na medida em que nós acreditamos piamente no poder transformador da educação. E aqui este centro, por acaso, tem escolas, eles têm estado a receber formação e esta é uma das nossas prioridades. Acreditamos que o poder transformador da educação vai permitir para que mais tarde, quando saiam daqui, possam ser reintegrados na sociedade, arranjar bons empregos, criar as suas famílias e, enfim, fazer a sua vida. Portanto, é isso que trouxemos. Para o diretor do Centro de Reabilitação, o gesto é salutar, contudo, ressalta a importância de ser feito mais vezes. Temos vários desafios. O da alimentação é o principal. É o diário, não é? Porque alimentar 280 e poucas pessoas diariamente não é fácil. Nem sempre temos o que dá. Graças a Deus, nunca também nos faltou. E depois temos outros aspectos, não é? Temos que pagar a luz, temos que pagar a água, o gás, enfim. Entre os vários jovens que o Centro de Reabilitação de Marginalizados ajudou está o Nelson Manuel, que se via no fundo do poço por consumir substâncias psicoativas há mais de 20 anos. Prejudiquei pessoas que não podia prejudicar, pessoas que me ajudavam, pessoas que, quando tivesse problema, estavam prontos para me apoiar. Quando os prejudiquei, eu caí no poço, porque já não tinha apoio de ninguém. As pessoas me viraram as costas, né? O único sítio que eu tenho para me receber é remar. Então decidi vir a remar. Isso, me recordo, era 20 horas que eu saí da Samba a pé até aqui na Vila de Viana. Já a pequena Lourdes, que mora no centro há 7 anos, agradeceu o gesto e o ambiente proporcionado. Muito obrigado mesmo por a vossa presença e pelas coisas que trazem. Não nos ficamos contentes pelas coisas que trazem, mas sim pela vossa presença. Que Deus continue aumentando onde vocês estiram, que Deus vos abençoe e continue a vos abençoar. Que o ano 2025 vos receba bem e que vocês ficam muito bem. Muito obrigado. Fundado em 1996, o Remar está presente em 74 países e atualmente tem cerca de 70 pessoas em processo de reabilitação em Angola. A inserção de mais 6.000 lutadores na Associação dos Taxistas de Angola, ANATA, reduziu significativamente a onda de assaltos que eram recorrentes nas paragens de táxis aqui em Luanda, segundo o seu presidente. Em declaração à Rede Girassol, o presidente da ANATA, Francisco Paciente, disse que o cadastramento é um processo que visa identificar as pessoas que realmente desenvolvem a atividade de lotadores de táxi, o que contribui com o apoio da Polícia Nacional para afastar os infiltrados que se fazem passar por prestadores destes serviços para praticar os atos de assaltos e agressões com recurso às armas brancas. Com o processo de registro, os lotadores passam doravante a serem membros da ANATA com os mesmos direitos dos taxistas e cobradores. Os lotadores são jovens e adolescentes que, por situação da vida, procuram ganha-pão nas paragens, independentemente da nossa vontade. Anteriormente, eles destruíam, vandalizavam os táxis, agrediam e até chegavam a matar taxistas. Portanto, nós, na estratégia de proteção dos nossos associados e dos passageiros, entendemos enquadrar esses lotadores, não é? Na classe de taxistas. Portanto, nós cadastramos os lotadores, aproximamos a eles para não poderem agredir os taxistas, identificamos para que eles tenham a ambição de um dia vir a ser um cobrador, de um dia vir a ser motorista. É esse papel de inserção dos jovens e adolescentes na vida social para que cada um de nós comece a ganhar o pão sem ter que prejudicar ninguém. Este é um papel que merece apoio de toda a sociedade e das instituições públicas, que infelizmente ainda não acontece, mas sentimos-nos regozijados pelo facto de mais de 6.000 lotadores, pelo menos em Luanda, deixarem o mundo do crime por causa da orientação que nós dirigimos. Com o processo de registro, os lotadores passam doravante a serem membros da ANATA
com os mesmos direitos dos taxistas e cobradores. O sonho da casa própria é dos maiores anseios da juventude angolana e, por isso, o Conselho Nacional de Juventude pretende, em 2025, apostar em projetos que visem beneficiar os cidadãos dessa franja da sociedade. Isaías Calunga falava durante o encerramento do ano associativo juvenil, que avaliou as políticas implementadas este ano. Em 2024, o Conselho Nacional da Juventude garantiu a 27 mil jovens o seguimento para a formação superior através de bolsas de estudo a custo zero e comparticipada, elevando a franquia para 118 mil jovens beneficiados. Já no capítulo da empregabilidade, o presidente do Conselho Nacional da Juventude avançou que foram lançados para o mercado de trabalho 2.750 jovens com empregos diretos. A estatística pode aumentar com a abertura de concurso público para auxiliares de limpeza, disse-o Isaías Calunga quando falava para os seus liderados no encerramento do ano associativo juvenil. Segundo o estudo feito por nós, só na província de Luanda, o governo deve criar cerca de 10 mil auxiliares de limpeza, funcionários da carreira geral da função pública, onde o salário não são menos dignificantes, mas com grande poder de realização de sonhos de jovens no âmbito do primeiro emprego e participação patriótica. E desta feita, ao se estender a ideia para todas as províncias do país, o número de beneficiários poderá ser de 20 mil anualmente, número que pode alcançar diretamente e indiretamente milhares de angolanos. Entretanto, o sonho da casa própria é das maiores preocupações dos jovens e, por isso mesmo, está entre as prioridades do CNJ para 2025. Temos trabalhado com o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação para os jovens continuarem a ser prioridade no apoio à casa própria, mas também em alinhamento com o referido Ministério. Iremos, nos próximos tempos, apresentar publicamente o projeto de criação de bairros sociais da juventude, a serem erguidos de forma evolutivos em terrenos infraestruturados, com pontos de energia e água e com infraestruturas sociais de apoio, cumprindo com as orientações do titular do Poder Executivo, da autoconstrução dirigida como meio de obtenção da casa própria. Por sua vez, o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, Cumbe Júnior, entende ter de se trabalhar mais para o desenvolvimento do setor econômico. E políticas estão a ser criadas. Há hoje, claramente, uma maior aproximação entre os jovens e os decisores do país, e onde juntos temos concertado ideias, temos concertado também projetos para que os jovens possam então ser contemplados. Mais de 300 mil jovens exercem a atividade de táxi, garantindo a mobilidade de boa parte dos angolanos. Daí que o presidente da Nata, Francisco Paciente, reiterou continuar a trabalhar na defesa desse grupo trabalhador da sociedade. Continuar a orientá-los, porque não é só defender, nós temos que mostrar o caminho pelo que os taxistas devem andar, que é o caminho do princípio da legalidade, do respeito pelas pessoas e pelas instituições e, portanto, também temos outro desafio institucional, que é da conclusão do mapeamento de rotas de Luanda para reduzir o índice de especulação de preço por parte de supostos taxistas e de apreensões abusivas por parte das autoridades aos nossos associados. Estiveram presentes no encerramento do ano associativo promovido pelo Conselho Nacional da Juventude mais de 100 líderes de organizações juvenis. Jovens de grupos corais de diferentes religiões saíram à rua para espalhar amor, fé e esperança por meio de louvores. Uma iniciativa do Governo Provincial de Luanda. A passeata de Natal vai decorrer nos próximos 2 dias. A iniciativa denominada Passeata Gospel de Natal reúne comunidades religiosas em 2 dias de louvor e comunhão.
Para hoje, na zona da Shoprite do Palanca, igrejas como a Assembleia de Deus Pentecostal, Metodista Unida, Tocuista lideraram momentos de louvores com temas natalinos. Organizada pelo Governo Provincial de Luanda, a primeira passeata gospel de Natal tem como objetivo promover a união e um movimento diferente a nível de Luanda. Estamos a realizar a primeira passeata gospel do Natal. Tudo para criar um espírito natalino, promovermos a harmonia, a união entre nós, tudo também para criarmos um movimento diferente a nível da nossa província de Luanda. Se vocês puderam constatar ou se puderem constatar ainda, quem está a passar por esta zona para apreciar este momento de vários grupos religiosos, grupos corais, estão aqui, né, a entoar cânticos de louvores a Deus e de certa forma nós precisamos, Angola precisa, a nossa província precisa e por que não realizarmos numa fase em que comemoramos o Natal e daqui a pouco passamos para o novo ano. Para o responsável do grupo coral Tocuista, o momento constitui-se um motivo de alegria e forma de atrair outras almas para Deus. É um motivo de alegria, porque estamos aqui para despertar a outras almas, outras pessoas que estão à volta, não é? Em que não têm aquele acesso direito de estarem conosco todos os tantos dias ou aos fins de semana. Então, deixamos um pouco o nosso lugar de conforto, por isso estivemos aqui para louvar o nosso bom Deus, alegramos nesse fim de ano para nós também podermos estar a viver esse espírito natalício, entramos bem para o próximo ano. Saímos do nosso local de conforto para a rua, partilhar aquilo que é bom, transmitir a palavra de Deus acima de tudo e passar o Evangelho por intermédio do louvor. Estamos aqui nesse Natal Solidário, está a ser uma grande experiência pela primeira vez e está a ser uma grande bênção e desde já boa iniciativa do Governador Provincial de Luanda por esta grande demanda, ou dessa grande atividade. Está a ser muito bom e está a ser muito proveitoso. E aqui a Shoprite está a ser muito movimentado com esta atividade gospel. Como era de se esperar, o evento atraiu pessoas que por ali passavam, como é o caso da jovem Neuza. De louvar e agradecer por ter jovens, né, que reúnem para adorar e louvar e exaltar o nosso Deus. É muito bom. Então, como a minha mãe participa, né, ou seja, é desta igreja, eu conheço alguns hinos que cá estão a cantar e decidi me participar e me juntar e adorar também ao nosso Deus. É agradável, muito bom e eu acho que deveriam fazer mais vezes para resgatar almas. A passeata gospel de Natal seguirá para a Ponte Azul de Cacoaco neste sábado e vai congregar os grupos corais das igrejas do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus e Igreja Evangélica Batista de Angola. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a escalada de tensões entre os rebeldes Houthi do Iêmen e Israel na sequência de uma série de ataques israelitas contra o aeroporto de Sana, numa central elétrica e portos no Mar Vermelho. Durante uma conferência de imprensa, Stephanie Tremblay, porta-voz adjunta do secretário-geral da ONU, afirmou que o secretário-geral condena os confrontos entre o Iêmen e Israel. Os ataques aéreos terão causado 3 pessoas mortas e dezenas de feridos. Um membro da tripulação do Serviço Aéreo Humanitário da ONU também ficou ferido. Uma delegação de alto nível da ONU, liderada pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, Dr. Tedros, encontrava-se no aeroporto no momento dos ataques. Os Houthis confirmaram que 6 pessoas foram mortas no ataque, incluindo 4 no aeroporto de Sanaa. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, que se encontrava no aeroporto de Sanaa na altura dos atentados, informou que estava são e salvo. Tremblay acrescentou que o secretário-geral continua profundamente preocupado com o risco de uma nova escalada na região e reitera o apelo a todas as partes envolvidas para que cessem todas as ações militares e exerçam a máxima contenção. Advertiu também que os ataques aéreos aos portos do Mar Vermelho e ao aeroporto de Sanaa representam sérios riscos para as operações humanitárias, numa altura em que milhões de pessoas necessitam de ajuda vital.
Após 20 meses de guerra civil, o Sudão está a sofrer a pior crise humanitária do mundo. Segundo os especialistas, a situação vai agravar-se ainda mais no próximo ano. A guerra civil no Sudão desencadeou violência, morte, fome e doenças a uma escala quase inimaginável. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas, 12 milhões ficaram deslocadas e com o país à beira da fome. Mais de metade dos seus 48 milhões de cidadãos sofreram de insegurança alimentar aguda. No entanto, é provável que o número de vítimas do conflito se agrave ainda mais nos próximos meses. Sem uma vitória militar decisiva no horizonte, os especialistas dizem que o Sudão, cuja guerra é frequentemente ignorada, vai assistir ainda a um maior número de deslocados, mais fome e mais surtos de doenças em 2025, agravando aquela que é já a pior crise humanitária do mundo. As coisas parecem destinadas a piorar muito para os civis no novo ano. A 15 de abril do ano passado, eclodiram na capital Khartoum combates intensos entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, uma milícia. O líder da ZAF, o general Abdel Fattah al-Burhan, e o comandante das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido por Hamdit, foram outrora aliados. Em outubro de 2021, tomaram poder num golpe conjunto, acabando com as esperanças sudanesas de um governo liderado por civis, vários anos depois de uma revolução pacífica ter derrubado o ditador Omar al-Bashir. Baseada em alicerces instáveis, a aliança dos generais depressa se desfez devido ao choque das ambições entre os dois homens e as suas forças. O Parlamento sul-coreano aprovou nesta sexta-feira a destituição do presidente em exercício, Han Duck-soo, aprofundado ainda mais a crise política desencadeada pela decisão tomada pelo antigo líder Yoon Suk de impor a lei marcial, bem como pelo seu próprio impeachment. Trata-se da segunda destituição aprovada em apenas 2 semanas, depois do então chefe de Estado Yoon Suk-yeol ter imposto uma lei marcial de curta duração, empurrando o país para uma situação de turbulência política. Han será destituído dos poderes presidenciais e deveres que tinha a cargo até que o Tribunal Constitucional do país decida se o destitui ou eventualmente lhe possibilita o retorno à função. Han foi destituído em grande medida graças aos deputados da oposição na Assembleia Nacional do país, que aprovaram a moção de destituição com uma votação de 192-0, apesar da feroz oposição do Partido do Poder Popular PPP no poder, que boicotou a votação, declarando-a inválida durante uma sessão parlamentar inflamada. Han foi nomeado interinamente para o cargo depois de o líder Yoon ter sido destituído há cerca de 2 semanas, devido à imposição da lei marcial, que durou pouco tempo, a 3 de dezembro. A ordem para a aplicação da lei marcial, que foi levantada cerca de 6 horas após a sua adoção, chocou o país e levou à destituição de Yoon. As agências de investigação sul-coreanas estão atualmente a investigar se o então chefe de Estado cometeu rebelião e abuso do poder com este decreto da lei marcial. O seu ministro da Defesa, o chefe da Polícia Nacional e vários outros comandantes militares foram já detidos por terem enviado tropas para o Parlamento quando a lei marcial estava em vigor. Daqui a pouco vamos olhar para a preparação dos palancas negras relativamente ao jogo da manhã diante do Lesoto. Vamos fazer mais uma curta pausa. Já voltamos. Pedro Gonçalves garantiu que a seleção nacional está apta para terminar com vitória o ano de 2024, quando enfrentar neste sábado a sua similar do Lesoto e consolidar a qualificação ao CHAN do próximo ano. Já faltou mais para o encontro entre Angola e Lesoto, referente à segunda mão da corrida ao CHAN 2025. Os comandados de Pedro Gonçalves trabalharam os últimos automatismos para a recepção vitoriosa do adversário desta última cartada. No lançamento da partida, Pedro Gonçalves sublinhou que os atletas estão alinhados em fazer um resultado positivo, assim como também aproveitarem a oportunidade para se apresentarem
ao mundo. Foi bastante proveitoso, acredito que possamos amanhã ainda evoluir mais em relação ao nosso desempenho do jogo anterior. É isso que nós temos em mente. Queremos chegar à fase final do CHAN, porque acreditamos que todas as competições e as fases finais das grandes competições nos trazem maior desenvolvimento desportivo, a começar pela seleção principal, mas extensível a todas as seleções e ao universo de todo o futebol angolano. De maneira que é importante chegarmos à fase final, temos esta oportunidade amanhã, é a oportunidade para vários jogadores, como disse, que não têm sido tão regulares e outros que estão a começar a ganhar projeção ao nível da seleção principal, mostrarem as suas valências, as suas capacidades. Quanto ao adversário, Pedro Gonçalves sabe que terão um Lesoto que virá com tudo. Porém, a seleção nacional tem trabalhado para superar todos os pontos fortes da turma visitante. Sabemos das valências da seleção do Lesoto, respeitamos a seleção do Lesoto, inclusive há 2 jogadores nucleares da seleção, 2 jogadores do meio campo que no último jogo não jogaram, que é o caso do Toluano e do Fotoano, um por castigo e outro por lesão. Bem provável que amanhã esteja aqui e, portanto, vão dar outra dinâmica no meio campo do Lesoto. Portanto, temos de estar preparados para isso. Temos de estar preparados, obviamente nós falamos sobre isso, alertamos, procuramos estimular as nossas competências e tirar partido de uma ou outra fragilidade que nós acreditamos que também podemos tirar partido na seleção do Lesoto, mas vai ser um jogo intenso, um jogo internacional e é o último jogo. São cartas fora das contas de Pedro Gonçalves, Neblu e Edi Afonso para o duelo deste sábado. Recordo que os Palancas Negras venceram a partida da primeira mão por 2-0 no último fim de semana em Durban, África do Sul. As duas seleções já se enfrentaram por 14 vezes. Angola tem 9 vitórias contra 2 do Lesoto, bem como há ainda 3 empates pelo meio. O duelo derradeiro para ambas seleções acontece neste sábado às 17h30 no Estádio Nacional, 11 de novembro. A Academia de Ténis Kikuchi Vilas Clube comemora 2 anos de existência, alusivo ao aniversário. Um torneio de confraternização marcou o dia. Para celebrar os 2 anos da Academia Kikuchi Vilas Club, tivemos uma sexta-feira de torneio em sub-10 e sub-12 em ambos os sexos. Foram partidas com o regime de apenas um set, de forma a deixar o clima de ténis mais soft e com uma dinâmica diferente. Os vencedores mostraram-se felizes, apontaram as grandes dificuldades para chegar até ao pódio. No lado feminino, Pamela Arthur foi a campeã em sub-10 e Filomena Gonçalves em sub-12. Foi muito difícil e consegui chegar lá. O jogo foi muito difícil, ela jogou bem. No princípio eu estava pensando que vou perder, mas ganhei. Já nos rapazes, em sub-10 tivemos como campeão o menino Gaspar Dange e em sub-12 tivemos Manucho José, que fizeram algumas reclamações. Foi muito difícil. Também outro campo de lá foi muito difícil e eu fui forte para ganhar. E como entrei no campo, tinha muito de medo, depois o medo saiu. Sempre estava a batutar, estava sempre a batutar. Eu estava ficando muito nervoso. O meu coach me disse para seguir em frente, nem para voltar atrás. Pela academia, falou o diretor Francisco Barros, que atribuiu nota positiva à prova e aos anos de existência. Podemos caracterizar como positivo a atividade de hoje. Portanto, foi uma atividade que nós começamos a demonstrar tudo aquilo que nós temos feito ao longo desses anos. Vocês tiveram a oportunidade de ver e mostrar, e também agradecer o desempenho do corpo técnico, dos nossos treinadores, que têm sido incansável de poder fazer este trabalho que nós temos aqui de desenvolver. Por outro lado, o balanço que se faz é positivo, não obstante temos a consciência de podermos fazer melhor ainda. Então tudo isso vamos fazer para que o próximo ano sejamos muito mais competentes e mostrar aquilo que de fato a Academia pode fazer. Angola vai completar 50 anos de independência. A Academia Kikuchi Vilas Club é conhecida como a primeira da modalidade de ténis a existir no país.
E assim encerramos a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela sua atenção. Continuação de uma boa noite. Bom ano para si. Passe bem.